Olha eu de novo! Cumpri o desafio 1, cumpri o desafio 2, cumpri o desafio 3, mas eu acho que eu vou falhar no 4, viu? Escuta o que eu tô dizendo, idade contemporânea é bronca, meu irmão. Eu acho que em menos de 10 minutos eu não consigo, não. Se você tiver algum desafio para propor, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, coloca aqui. Mas eu disse a vocês que o Oxo Humanas ia voltar com tudo. Os alunos me desafiaram na sala de aula, estou aqui para poder cumprir. Faça um desafio aqui, manda aqui embaixo, tá? Professor, eu te desafio a... Agora, claro, coloca um desafio que tem a ver com a temática do canal e que eu vá cumprir o desafio daqui e tu vá ganhar aí, né? Tu vai aprender aí, tá? Um desafio, eu cumpro e tu aprende, tá? Para que a gente possa crescer junto. Eu quero que você seja aprovado no vestibular que você for fazer, no Enem, enfim. É isso, tranquilo? Bom, gente, o cronômetro não tá contando ainda não, viu? Mas eu acho que eu não vou conseguir, eu não sei, eu acho que nessa fase eu vou falhar. Mas só vou saber depois que tentar, beleza? Roda a vinheta aí. Lembra que eu falei que o absolutismo não vai cair nem tão fácil? Pois é, ele não cai tão fácil não. Beleza? O movimento iluminista influencia a independência dos Estados Unidos, influencia a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução de caráter burguês. Você tem ali a alta burguesia representada pelos girondinos e o resto do povo ali representado pelos jacobinos, muito mais radicais. Ao final de 10 anos de revolução, quem vai estar no poder da França vai ser os girondinos. E os girondinos no poder não conseguem instalar o projeto burguês do jeito que eles querem. E por isso acabam colocando no poder o Napoleão Bonaparte. O Napoleão Bonaparte governa em um período que fica conhecido como Era Napoleônica. Na primeira fase do governo napoleônico, ele consegue reestabilizar a França, frear a revolução e promover a industrialização. E na segunda fase, ele acaba expandindo os ideais da Revolução Francesa, expandindo o Império Francês, expandindo o domínio francês, e acaba remodelando ali o mapa político da Europa, né? Vai derrubando alguns reis, os ideais iluministas se espalham, a geopolítica fica meio embaralhada e ele acaba impondo o famoso bloqueio continental. O bloqueio continental ele tenta impedir o comércio do continente europeu com a ilha Inglaterra com o objetivo de abrir o mercado para os produtos franceses, fechando o mercado para os produtos ingleses. Dois países não vão cumprir, Portugal e a Rússia. Com Portugal eles dialogam muito, Dom João VI fica meio que enrolando ali, ele acaba invadindo a Espanha, mesmo tendo feito um tratado com a Espanha para utilizar o território, para poder invadir Portugal, ele invade, depõe o rei, coloca o seu irmão e vai colocar as tropas napoleônicas na porta de Portugal e a família real acaba fugindo para o Brasil, o fatídico ano de 1808. Esse ano fica emblemático para a história do Brasil, que marca a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Tranquilo? Essa ponte é importante, o vestibular adora isso, o Enem gosta muito disso, dessas pontes entre história geral e história do Brasil, contexto da era napoleônica e a chegada da família real aqui ao Brasil, e o passo a passo, né, a contagem regressiva para o Brasil conquistar sua independência. A invasão que Napoleão Bonaparte vai fazer na Espanha vai criar uma instabilidade na metrópole espanhola, que vai ser o contexto propício para as independências da América Espanhola. Tranquilo? Quando Napoleão Bonaparte deixa de ser uma ameaça, quando ele é preso definitivamente, depois que ele é derrotado na Rússia, né? Ele é derrotado na Batalha das Nações, ele é preso, depois ele se solta, governa mais 100 dias, depois ele é derrotado de novo e aí ele deixa de ser uma ameaça. As monarquias vão se reunir, a força conservadora e absolutista vai se reunir em Viena, no famoso Congresso de Viena, e vai ter o objetivo de dar um restart em todas as transformações causadas por Napoleão Bonaparte. Resultado, esse congresso tinha um propósito, inclusive, de recolonizar a América, devolver a coroa para quem perdeu, o trono durante o período napoleônico. Se tivesse morrido, ia ser dado ao filho pelo princípio de legitimidade. Eles iam formar, então, uma aliança militar de ajuda mútua, a famosa Santa Aliança, para evitar uma nova Revolução Francesa, um novo Napoleão, a expansão dos ideais iluministas, mas as ideias já se espalharam. Chegaram na Europa, nos 4 cantos da Europa, chegaram nos Estados Unidos, chegaram no Japão, chegou aqui no Brasil. Esses ideais foram se espalhando.
E aí a gente precisa entender que o século XIX politicamente é muito conturbado, porque você tem um avanço do liberalismo de caráter burguês, tá? Você tem uma resistência do absolutismo ainda, mas você tem um surgimento do socialismo científico e do anarquismo, que são alternativas a esse liberalismo que estava se colocando e ao absolutismo que estava posto, mas em ruínas. Tranquilo? Outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que o século XIX marca o surgimento da sociologia, porque a tecnologia, tá, as transformações, o processo de industrialização, modernização e urbanização no continente europeu causou diversas transformações socioeconômicas e culturais, tá, inclusive aumentando taxa de suicídios, entre outras coisas. E aí a sociologia, ela nasce, as ciências sociais nascem para poder entender o século XIX, elas nascem no século XIX para entender o século XIX. Tranquilo? E aí, a segunda revolução industrial, né? O século XIX ele é marcado por isso, a segunda fase da revolução industrial, onde você tem a transformação do ferro em aço, energia elétrica, telefone, telégrafo, navios a vapor, tá? Você tem um submarino, até mesmo um avião vai acabar surgindo, né? Então o século XIX ele é marcado por transformações no setor produtivo, no setor de comunicação e no setor de transporte. Isso vai chegar no Japão, isso vai chegar nos Estados Unidos, isso vai chegar inclusive aqui no Brasil, né? As locomotivas se espalham pelo Brasil, as locomotivas vão se espalhar pelos Estados Unidos, inclusive nos Estados Unidos eles vão em busca do faroeste, né? O oeste distante, eles descobrem ouro, né? O século XIX nos Estados Unidos é extremamente turbulento por conta da Guerra de Secessão, tá? A ocupação da costa oeste, entende? Lembra do Pica-Pau, o Velho Oeste, né? Bang Bang, aquela coisa toda. No Japão você também vai ter a entrada do capitalismo forçado pelos Estados Unidos, né, de forma política e militar. E aí você tem uma Europa produzindo muito mais em menos tempo, o epicentro do capitalismo produzindo muito mais em menos tempo, e que olha então para os outros continentes, como África e Ásia, como continentes periféricos. E aí vão se lançar em uma corrida, fica conhecido como corrida imperialista, ou neocolonialismo. A busca por matéria-prima e mercado consumidor na África e na Ásia vai receber o nome de neocolonialismo ou corrida imperialista, tá? Inglaterra e França despontam nessa corrida e a Alemanha e Itália, unificadas tardiamente, também vão se lançar. Você tem a partilha da África, você tem o acirramento das disputas políticas e econômicas entre essas nações, disputas inclusive históricas, tá? Isso vai causar um ambiente de hostilidade, mas de paz. É o período da paz armada. Você também tem o crescimento das capitais como Paris e Londres, o que vai caracterizar a Belle Époque, né? A Belle Époque, chame do jeito que você quiser. E a gente sabe que tudo isso vai desaguar na Primeira Guerra Mundial, uma guerra entre Tríplice Aliança, Tríplice Entente, mas envolve o mundo inteiro, mas o palco é na Europa, tá? Ao término da Primeira Guerra Mundial, você tem o Tratado de Versalhes, que vai impor duras penas à Alemanha, né? Também vai trazer um rancor para o lado da Itália. Os Estados Unidos desponta como uma grande potência mundial, tá? E você também tem em 1917 a explosão de uma revolução de caráter socialista, a Revolução Bolchevique na Rússia, tá? Que é dividida em duas fases, a fase de fevereiro e a fase de outubro, e aí você tem o surgimento da União Soviética. Então, do final da Primeira Guerra ao início da Segunda Guerra, você tem um período entre guerras, marcado pela ascensão do nazifascismo, pela crise de 1929 e pela expansão do socialismo soviético. Tá? E isso vai desaguar onde? Na Segunda Guerra Mundial, onde mais uma vez você vai ter uma briga intensa no mundo inteiro, mas o palco principal vai ser a Europa. E essa Segunda Guerra Mundial vai terminar com os aliados, né? A guerra entre aliados e eixo, né? Roma, Berlim, Tóquio. Você tem Japão, a Alemanha e Itália de um lado, do outro lado você tem União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França, principalmente, mas vários outros países acabam participando. Segunda Guerra Mundial vai trazer o assunto de nazifascismo, e de Segunda Guerra Mundial vai trazer o Holocausto, né? A gente vai ver o quanto a humanidade ela é ridícula, como ela chega no ápice da maldade. Ao término da Segunda Guerra Mundial, você tem vários tratados, e depois você tem a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Tentando aí amparar as minorias também, garantir direitos civis e políticos.
tá? E aí você precisa lembrar que com o final da Segunda Guerra Mundial, você tem o início da Guerra Fria, porque duas potências despontam, Estados Unidos de um lado, União Soviética do outro. O período da Guerra Fria vai até 89, que é quando cai o Muro de Berlim, ou 91, que é quando cai a União Soviética. Esse período ele é marcado pela Guerra Fria clássica, tá? Que é uma guerra acirrada entre Estados Unidos e União Soviética, mas de maneira indireta, tá? Eles criam seus pactos militares e econômicos, tá? Você tem a OTAN de um lado, o Pacto de Varsóvia do outro, o Plano Marshall de um lado, o Comecon do outro, tentando ali dominar as zonas de influência. Ao término da Segunda Guerra Mundial, você também vai ter uma Europa enfraquecida, que acaba sendo o contexto específico, né, e perfeito para a descolonização da África e da Ásia, né? Vale ressaltar nomes importantes desse período, que é o Nelson Mandela e o Mahatma Gandhi. Gostaria de deixar claro também o baby boom, né, o boom de bebês e o crescimento, a prosperidade, o American Way of Life, né, o American Dream nos Estados Unidos. E gostaria de ressaltar Martin Luther King e o Malcolm, né, e os Panteras Negras, assim como o movimento hippie nos Estados Unidos e a luta pelos direitos civis. Tá? A segunda fase da Guerra Fria é o período da coexistência pacífica, que é quando as disputas ficam no campo dos esportes, né, da ciência, é quando a galera chega no espaço e aquela coisa toda. Beleza? Não consegui por pouco cumprir esse desafio, porque quando cai a União Soviética, você vai ter, né, devido à Glasnost e à Perestroika, você vai ter também, agora não mais um mundo bipolar, você vai ter um mundo multipolar, o surgimento dos blocos econômicos e toda a discussão em volta, inclusive na década de 90 e nos anos 2000, da guerra ao terror, né, uma guerra entre Oriente e Ocidente, uma briga de narrativas, tá? Gostaria de lembrar também que ao término da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a criação do Estado de Israel, que acaba prejudicando muito as relações ali na região do Oriente Médio, né? Especificamente na região da Palestina, mas eu acho que eu cumpri esse objetivo com hombridade, com honestidade. Tentei aqui trazer todos os tópicos importantes para serem estudados do período contemporâneo, mas, vamos ser justos, eu falhei por alguns segundos, tranquilo? Mas estou aqui cumprindo o que prometi. Tá? Não foi em 10 minutos não, mas foi em 10 minutos e um pouquinho de nada, beleza? Então é isso, galera. Até a próxima. Beijinhos e tchau, tchau.